em grande quantidade, isso vai nos embriagar. Mas é interessante que lá em Romanos 8:5 vai dizer assim, ó, quem vive segundo a carne, vamos lá, Raquel, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Eu não comecei a palavra ainda, tá? Estou dando uma introdução. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, amados, a nossa vida vai dizer muito como que está a nossa direção. Se a minha direção está direcionada para a carne, eu vou colher frutos da carne. Mas se a minha vida está direcionada para o Espírito, eu vou colher frutos do Espírito. Aí a minha pergunta para você, é melhor viver na carne ou no Espírito? Amém, glória a Deus. Às vezes você me fala ao contrário. Eu cheguei ali, o irmão chegou assim, pastor, essa igreja aqui é abençoada. Eu cheguei aqui e já recebi várias vezes. Falei, que bom, irmão. E Deus tem muito mais para a tua vida. Porque quando nós vivemos no Espírito, o que o Senhor tem para nós é muito mais do que Ele tem feito agora. Você crê aqui em nome de Jesus? Amém? Então vamos lá. Pastor, nós bebemos do Espírito Santo quando? E aí eu preciso falar. Quando a nossa mente está voltada para as coisas do Espírito. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que pedir ao Pai Celestial. Eu não vou gritar, eu não vou esberrar aqui para você. Mas eu queria falar para você, amados, por favor, se você, como nós ministramos aqui no culto da virada, se você quer ter o melhor ano da sua vida, se você quer que o passado seja apagado, por favor, comece a buscar as coisas do Espírito. Sabe, eu fiquei feliz hoje porque uma das células foi para o monte. A gente poderia ir passear, mas elas estavam procurando se encher do quê? Do Espírito. Então assim, procure se alimentar, se encher do Espírito, porque Jesus disse, irmãos, aos seus discípulos, se vocês apesarem de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amados, se nós que somos pais que são ruins, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quantos de nós muitas das vezes, se só tem um pedaço de mistura, a gente dá para o nosso filho e fica sem a mistura? Se nós que somos ruins sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o nosso papai do céu, o nosso o nosso paizão, ele tem o melhor para nós. O que ele quer que a gente possa pedir, que a gente possa se aproximar. Meninos aqui jovens, adolescentes, pré-adolescentes, você quer deixar um pai orgulhoso? Esteja sempre perto dele, esteja sempre agradando a Ele. Você não vai precisar nem pedir presente que Ele vai te dar sem você pedir. Amados, se você quer ser cheio do Espírito Santo, o que nós temos que fazer? Busque-o. Se nós queremos ser cheio do Espírito Santo, a gente tem que beber do quê? Do vinho ou do Espírito? Tem alguém que está entendendo aqui em nome de Jesus? Amém? Pastor, mas eu tenho procurado beber, eu tenho procurado buscar. Ore até você receber. Ou você acha que o Espírito Santo batiza da noite para o dia? Você acha que Jesus batiza as pessoas da noite para o dia? Não, amados. Ele quer ver a nossa conduta. Eu estava ouvindo uma ministração hoje, compartilhei com alguns irmãos. Às vezes a gente está orando assim, Deus toca na vida do meu esposo, Deus toca na vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais. E Deus está falando assim, meu filhinho, eu só quero trabalhar na tua vida. E você está pedindo tudo isso para eles, e é isso que eu quero fazer na tua vida. Você está entendendo? Às vezes a gente está pedindo para os outros, e Deus está querendo trabalhar em nós. Eu tenho ministrado aqui, irmãos, Deus nunca vai trabalhar nos nossos, enquanto não trabalhar em nós. Não peça o milagre lá, porque Deus ainda não fez o milagre na tua vida. E aí eu concluo essa parte. O batismo no Espírito Santo não deve ser, e não pode, irmãos, algo que pode ser opcional. Sabe, eu posso adicionar à minha vida cristã. Não podemos, irmãos. Se der eu busco o Espírito Santo, se der eu peço para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Se você quer vencer o pecado, se você quer vencer a tua carne, se você quer chegar longe, se você quer realizar os sonhos, se você quer uma casa abençoada, um casamento abençoado, um lar próspero, você tem a necessidade de ser batizado no Espírito Santo. Como eu falei a semana passada, e eu fiquei feliz que vários irmãos me procuraram. Muitos cristãos estão vivendo vida de derrotas, de frustração, de fracasso, porque não receberam o terceiro batismo. Pastor, eu já vou para a igreja, ótimo. Pastor, eu já fui batizado nas águas, ótimo. Mas agora você precisa pedir a Jesus que Ele te batize no Espírito, para que você seja revestido com autoridade. E vamos lá agora, no segundo tópico, a vitória sobre o pecado. Todos acharam em Romanos capítulo
6 é um texto longo, mas eu preciso ler com você, tá bom? Diz assim, ó: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele veremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para um pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fala assim: você já venceu o pecado na tua vida em nome de Jesus. Não aceite menos que isso em Jesus. Não aceite que você não venceu o pecado, que ele te persegue, que ele vai te dominar. Não. Eu e você em Cristo somos mais que vencedores. Então não aceite: eu tenho um vício. Você não tem um vício. Esse vício era do velho homem, da velha natureza. Eu tenho uma ferida do passado. Não, você foi curado dessa ferida. Eu tenho um trauma. Você foi curado desse trauma. Comece a declarar. A mente é a primeira coisa que nós temos que ganhar. E a primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos nesse texto: a graça não é uma licença para continuarmos a pecar. Eu estou em Cristo, eu posso viver do jeito que eu quero. Eu posso fazer o que eu quero. Não, amados, a graça não nos libera para continuarmos a pecar. Eu e você agora somos mais que vencedores. Eu e você somos de Jesus. Há um brilho que está sobre você. Há uma presença poderosa que habita dentro de você, que se chama Espírito Santo de Deus. Já diz Espírito. Então quer dizer que a nossa vida, quando o Espírito Santo habita, agora nós temos que viver em santidade. Alguém está entendendo? O versículo 1 e 2 diz assim, continuaremos pecando para que a graça aumente? Aí ele responde: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Vamos continuar pecando? Repita comigo: de maneira nenhuma. Quando o pecado bater a tua porta, fala assim: aqui não, Satanás. Tentação aqui cai por terra em nome de Jesus. Irmãos, é pecado ser tentado? Não. O pecado é você cair na tentação. Então eu venço o pecado na tentação. Lembre-se disso. Segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos: a capacitação para vencer o pecado flui da nossa união com Cristo. Você quer começar a vencer o pecado, como eu falei do tema, a vitória sobre o pecado, começa-se a chegar a Cristo. Lê a palavra, jejum 14 dias. Vou perguntar aqui para vocês, irmãos. Não é só eu. Foi fácil esses 14 dias? Primeiro jejum do ano? Foi fácil, irmão? Irmãos, teve um dia que eu achei que eu ia desmaiar. Irmãos, eu já fiz jejum de 3 dias sem nada, sem água. Sem nada. Mas dessa vez eu não sei que carga é essa, que teve um dia que eu achei que eu ia desmaiar no meio da rua, irmãos. E aí o Espírito Santo falou assim: não tem nada a ver com a carne, tem tudo a ver com a batalha
espiritual. Porque enquanto eu e você estamos aqui, há uma luta nos principados e potestades para ver quem ganha. Então, amados, quando nós estamos jejuando, nós estamos dizendo para Satanás: ó, eu estou abrindo mão da minha carne para te vencer no mundo espiritual. Aí Satanás fica furioso. Teve irmãos que falaram para mim: pastor, eu desisti. E eu vi outros que falaram assim: não, pastor, quase caí, mas eu continuei. Porque, irmãos, lutar espiritualmente não é fácil. Sabe, acordar cedo para fazer o devocional não é fácil. Ir para a casa do Senhor não é fácil. Ler a Bíblia não é fácil. Então, se você quer vencer o pecado, não será fácil. Você achou que eu ia vir trazer uma palavra aqui hoje? Eita, Deus já te deu a vitória, no nome de Jesus, saia daqui mais que vencedor. De novo eu vou te decepcionar. Olha só. Aí ele diz no versículo ainda: continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. E ele responde: nós, eu e você, meus irmãos, os que morremos para o pecado, olha só, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Tem como viver no pecado e viver em Cristo? Olha para mim. Não tem como, amados. Terceira coisa que eu aprendo aqui: orientações práticas para nós vencermos o pecado. Por favor, não se distraia, já estou acabando a palavra, hoje será breve. Então assim, se espreguiça aí, sabe, tira todo o sono. Se tiver alguém querendo cochilar, dá um beliscão, por favor, em nome de Jesus. Acorda. Amados, primeira orientação aqui para todos: pastor, como que eu venço o pecado? Primeiro eu preciso saber o que é verdade e o que é mentira. Se você não souber o que é verdade, você não vencerá o pecado. A Bíblia diz: conhecereis e a verdade vos... Isso quer dizer, irmãos, quando eu e você conhecemos a verdade, o diabo não vem com a mentira sobre as nossas vidas. Então você precisa conhecer o que é verdade. Pastor, como que eu conheço a verdade? Na palavra. Você precisa se apropriar da palavra. Você precisa meditar na palavra. Amados, o que eu aprendo aqui, lá em Romanos 6,6 vai dizer, ó: pois sabemos que o nosso velho... Eita, glória. O nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído, e não mais sejamos escravos do... Tem um louvor que nós estávamos tentando aqui pôr para o louvor do Fernandinho: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Cante isso alto. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu e você não somos mais escravos do medo. O medo não pode nos parar. O pecado não pode nos parar, porque nós somos filhos de Deus. Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui. Segunda coisa: precisamos nos considerar mortos para o pecado. Gente, eu aprendi uma coisa: se ali o pecado está à porta, eu vou passar naquela porta, eu vou dar a volta lá no fundo. Eu sempre digo isso. Às vezes o pitbull está lá na esquina, a gente poderia andar um pouquinho mais, mas a gente quer passar na frente de quem? Do pitbull. Aí está sujeito o pitbull rebentar a corrente e morder a gente. E a gente poderia andar um pouquinho mais, transpirar um pouquinho mais. Isso é fugir do pecado, irmãos. Mas a gente é o quê? Não, eu sou forte, eu vou vencer essa. Aí, vamos supor, eu bebia, vou dar um exemplo. Eu tomava uns negocinhos, eu gostava de uns forrozinhos. Aí, não, eu vou lá que agora eu sou filho de Deus, não vou cair mais. Aí eu sento na mesa, daqui a pouco o cheiro vem, o desejo vem, eu começo a lembrar da velha criatura, que quando menos espero eu estou como? Bebendo, dançando um forrozinho de novo. Então assim, se aquele terreno não te pertence mais, para que você vai estar naquele ambiente? Irmãos, eu não sei se você entende, aí Deus vai bater em muitas pessoas aqui, porque já bateu em mim. Quando você vem para Jesus, Deus começa a tirar umas amizades e você está tentando fazer assim, ó. E Deus está assim, ó, tirando. Aí você está assim, ó. Não, vem, agora, vem. E aí Deus está assim, ó. Sai de perto dessas pessoas. Porque Jesus sabe do ontem, do hoje e do amanhã. Então quando Deus estiver tirando amizade, irmão, o Senhor está tirando,
Deus abençoe, porque Ele vai colocar 10 melhores. As coisas de Deus não causam dor de barriga, não causa perturbação, não causa dor de cabeça, não causa dor de estômago. As coisas de Deus são leve e suave. Se Deus começar a tirar amizades da sua vida, começa a orar: essa, Senhor, que o Senhor não quer mais? Amém. Ele vai te presentear com amizades. A Bíblia vai dizer que amigos mais chegados que irmãos. Está entendendo? Então, se Deus começar a tirar você de certos ambientes, não lute com isso, amado. Porque Deus sabe que você não é tão forte para ficar naquele ambiente. Se Deus começar a tirar certas amizades, não lute, porque Deus sabe que aquelas amizades não acreditam no seu potencial. Meu cunhado está aqui, irmãos. Eu tinha amizade com algumas pessoas dentro da igreja, presta atenção, e fora da igreja, que eu achava que eu ia levar para a vida toda. E quando Deus me chamou para o ministério pastoral, irmão, essas amizades sumiu da noite para o dia. Eu não tive briga, não tive contenda, não tive nenhum problema. E eu ficava me perguntando: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Por que essas pessoas estão se afastando? Uma bela vez, orando no monte, irmão, o Espírito Santo falou assim: ó, eu afastei elas de você, porque elas não acreditavam no chamado de Deus na tua vida. E se elas continuassem com você, nem você acreditaria no chamado de Deus sobre a tua vida. Então, irmãos, às vezes Deus vai afastar pessoas, vai te tirar de ambientes, porque Deus sabe o que é melhor para você. Então, que você aprenda a se considerar agora morto para o pecado. O versículo 11 vai dizer assim, ó: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Eu e você temos que entender agora que o nosso corpo, o corpinho bonitinho agora, sabe, musculoso aqui, de 43 anos, não pertence mais ao pecado, ao mundo. Ele pertence a Jesus. Então eu tenho que oferecer ele para quem? Para Jesus. E aí, jovens e adolescentes aqui, quantas vezes a gente já sentou à mesa, quer chamar a atenção do outro jovem, mostrando o corpo, sabe, sensualizando. Este corpinho aí é do Espírito Santo, sabe? Prepara ele para o Espírito Santo, santifica ele. Aí Jesus vai preparar o melhor marido, preparar o melhor noivo. Você vai ter o melhor casamento. É dessa forma, irmãos. Outra coisa que nós aprendemos, letra C: precisamos nos oferecer a Deus sem reservas. Versículo 14 vai dizer: ó, não ofereça os membros do corpo de vocês ao... Estão aí? Vamos lá? Ao pecado, como instrumentos de injustiça. Nós lemos: antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Sabe, você que bebia, não beba mais. Você que falava palavrão, não fale mais. Você que sensualizava, não sensualize mais. Mas ofereça o seu corpo para Jesus. Venha para adorar. Irmãos, às vezes as pessoas perguntam: mas pastor, por que o senhor é escandaloso? O senhor pula, o senhor levanta a mão, o senhor... Porque agora eu pertenço a Jesus, amados. Antes eu dançava forró com toda a minha força, com tudo que eu tinha. Porque agora para Jesus eu não posso oferecer o melhor. Eu fazia, irmão, vocês não têm noção. Eu dançava um forró que eu falava: rapaz, o negócio... Hoje eu tenho até... Falo assim, ainda bem que Jesus teve misericórdia de mim. E eu dançava mesmo, irmãos. Dá risada, né? O negócio era... Filho de baiano, gente. Aí eu aprendi agora que meu corpo pertence a Jesus. Eu não vou pular na presença de Jesus? Eu não vou dançar para Jesus? Eu não vou adorar Ele com toda a força? Claro que eu vou, irmãos. Claro que tudo com ordem e decência. Tá bom, amados? Outra coisa que nós aprendemos, irmãos: como lidar com as tentações. E aqui eu quero dar um segredo para você vencer o pecado. Lá em Tiago 1, 13, 15, diz assim, ó: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, nesse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera o quê? Olha só. Já que a tentação é só tentação por causa do que está dentro de mim, eu posso ficar culpando o outro que eu sou tentada? Ah, passou uma mulher bonita na minha frente que está com uma sainha aqui. A culpa é dela? De eu ficar olhando? A culpa é minha. Às vezes, eu pequei porque fulano sensualizou. Imagine Davi aqui, olha de lá do palácio,
e veio Batseba lá. Ela estava se mostrando para ele? Não, foi ele que foi olhar onde não devia. E ele não só olhou, mas mandou chamar. Amados, aprenda uma coisa. Tem coisas que se você não fugir, você cai. Eu vou falar melhor para você. Tem coisas que se você não sair dali, você peca. Aprenda até onde você pode ir. Não se ache um crente forte na presença do pecado. Não, eu estou firme, eu estou na rocha, eu estou jejuando 14 dias, eu estou lendo a Bíblia todos os dias, eu faço devocional todos os dias. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se você quer vencer o pecado, vigie. Nós não podemos ficar culpando as pessoas ou alguém por quando nós caímos, irmãos. Irmãos, esses dias eu conversei com algumas pessoas. Eu não vou mais para a igreja porque lá na igreja fulano, ciclano, isso é desculpa. É porque você nunca esteve na igreja por causa de Jesus e sim por causa das pessoas. Claro que eu sei que tem igrejas que ferem demais, irmãos, eu concordo com vocês. Em lugar que em vez de dar vida, mata, eu sei disso. Mas tem pessoas que exageram. Depois você começa a conhecer a pessoa, você vê o porquê que ela não estava na presença de Deus. Ela reclama do... Foi o irmão que falou hoje para mim. Ela reclama da cama, reclama se está calor, reclama se está frio, reclama se está chovendo, reclama do pai, da mãe, do tio, da vizinha, tudo. Aí você começa a conhecer. E aí o problema era a igreja? Era quem? A pessoa. Já viu aquela pessoa que trocou de casamento 5 vezes? Não, aquela pessoa não servia para mim. Aí ela vai para o próximo. Aquela pessoa não servia para mim. Vai para o próximo. Aí você começa a conhecer a pessoa. Não era a pessoa que era ruim. Era ela que não era boa para as pessoas. Tá parecendo um ator aí, um cantor que a gente conhece, né? Eu não posso falar não porque nós estamos nas redes sociais. Aí eu posso ser processado. Mas amados, aprendam uma coisa, amados. Olha só, o que diz em 1 Coríntios, esse texto a gente lê, e muitas das vezes a gente não coloca em prática. 1 Coríntios 10:3 vai dizer, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. As tentações são comuns, irmãos. Mas ele diz, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas além do que vocês podem suportar. Outra versão vai dizer, além das vossas forças. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Não tem uma luta, não tem uma prova, não tem um deserto que você esteja passando aqui hoje, essa noite, que Deus não te deu um escape. Se você cair, se você retroceder, é porque você quis cair, você quis retroceder. Mas se você buscar a presença do papai, Ele vai te dar escape, Ele vai te ajudar a vencer, a te ajudar a passar pelo deserto. Tem alguém aqui que está entendendo em nome de Jesus? Então como que eu venço o pecado? Dessa forma. Infelizmente, amados, nós estamos vivendo dentro da igreja, achando que nós somos super crentes, porque estamos na igreja e nas células, só isso. E esquecemos que o nosso diabo, o nosso adversário, nosso adversário, aquele que luta para nos devorar todos os dias, ele é um anjo de luz. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele, depois de Deus, era um maioral. Então preste atenção numa coisa, quem é o nosso inimigo? Quem é que todos os dias tenta destruir o seu casamento? Quem é que todos os dias tenta destruir a sua família? Quem é que todos os dias tenta fazer você cair, você pecar, você praticar o vício de novo, você retroceder, você voltar para a sarjeta? Então, amados, uma coisa eu aprendi: ficar na presença de Deus é difícil, mas quando a gente cai, para voltar é mais difícil ainda. Quem aqui já passou por isso sabe que não é fácil. A pessoa te convida e fala que está orando por você, e fala assim, hoje eu vou para a igreja. Você está lá se arrumando, acontece um monte de coisa, você não vai para o culto. Passa outra semana, hoje eu vou aí receber uma oração. Você está lá, preparou o dia inteiro, acontece várias coisas, não vai, porque há uma luta, irmãos. Há uma força contra para que você não esteja na presença de Deus.
Que nós possamos, irmãos, eu vou concluir, aprender uma coisa. Todas as vezes que bater o pensamento de querer retroceder e voltar, que o pecado vai te vencer, lembre-se, nosso velho homem já foi crucificado com Jesus, amados. Amados, todas as vezes que você pensar em pecar, você que às vezes ainda luta com vício, você que ainda luta com o teu passado, com as feridas do passado, todas as vezes que isso bater a tua porta, sabe que a tentação tentar te derrubar, não ceda à tentação, sabe, seja firme, seja forte. Aí eu estou pensando em sair da igreja, é isso que o diabo quer, ele quer que você saia da igreja. Aí eu estou pensando em não ir mais nessa cela, é isso que o diabo quer, porque ele sabe, irmãos, que quando um carvão, sabe, ele sai do meio daqueles outros, ele até tem um pouquinho de brasa, mas daqui a pouco o que acontece? Ele apaga. Irmãos, quando você vai para o exército lutar na guerra, se você não for junto com todos e ficar afastado, você vai morrer. Nós somos do exército de Cristo, então não se isole, não tente retroceder, não deixe o pecado te vencer, mas pelo contrário, não aceite o pecado com naturalidade, amados. Eu e você podemos lutar contra ele e vencer o pecado. Irmãos, eu não sei vocês, alguém vai se identificar. Irmãos, não é porque eu sou pastor não, às vezes passa vários pensamentos na cabeça. Irmãos, já teve dias de eu estar em cima do viaduto lá da China, e vinha aqueles pensamentos doidos, sabe, se joga daí, sabe, acaba com a sua vida. Irmãos, eu até me arrepio de lembrar que era real isso, eu lembro até hoje. Eu tinha parentes lá embaixo, eu morava no Jardim Maia, para quem não sabe. Então quando eu mudei, eu ia muito para lá. Eu ainda não conhecia Jesus, mas eu lembro que quando eu passava ali, eu ficava olhando para baixo, com a mão naquilo ali, e vinha pensamento, sabe, desiste da sua vida. Você é um Zé Ninguém, você não vai dar certo em nada. E vinha aquele pensamento doido, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, eu nem ainda conhecia a palavra, irmãos. Vinha outro pensamento, não, eu te escolhi, você é filho de Deus, você tem uma família abençoada. Então, amados, não é porque eu sou pastor que eu não tenho esses pensamentos, não é porque eu leio a Bíblia que eu não tenho lutas. Pelo contrário, eu e você lutamos contra o pecado todos os dias. Até quando estamos dormindo, a gente pode sonhar com o pecado, irmãos. Então, amados, a nossa batalha é para vencer ele. Sabe, eu e você estamos mortos para o pecado. Quando o pecado bater a porta, não, isso aqui já passou. Eu sou nova criatura. Eu achei lindo, irmão, esses dias deu um testemunho e falou assim: pastor, eu fiquei numa roda lá, e ali alguns estavam querendo beber, e me deu uma vontade, mas graças a Deus logo isso passou, eu consegui vencer, e depois passou. Porque você vai perceber, irmãos, que a tentação, ela não é constante. O diabo, ele só joga uma isquinha para ver se a gente pega. O que ele fez com Adão e Eva? Se vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Deus. Ele não ficou lá toda hora batendo na tecla, ele só jogou, vocês serão igual a Deus. Mas depois que a Eva comeu e deu a Adão, o que a serpente fez? Vazou, se vira agora com o problema. É isso que o diabo faz. Ele vai chegar no casamento, olha a mulher no teu serviço, está valorizando, está solteira, aí você tem uma mulher que batalha com você, um esposo que batalha com você, aí o diabo fica, não, ninguém vai saber, pode flertar, pode mandar uma mensagenzinha, e aí o diabo está só lá, deitando e rolando, aí você, a pessoa pega, acabou a confiança, acabou o relacionamento, por causa de um flerte. Então, amados, tomem cuidado, porque o diabo é sutil. E aí eu falo para os jovens, direta para ninguém, pelo amor de Deus, a gente tivemos uma reunião aqui linda, irmãos. Eu sei que às vezes vocês estão na flor da pele, a idade, a adolescência, mudando, mas vocês não têm idade para namorar. Invistam no futuro de vocês, na família de vocês. Eu não tive essa oportunidade, eu vim conhecer Jesus com 26 anos. Se eu tivesse a oportunidade de conhecer Jesus na idade de vocês, irmãos, eu seria hoje um médico, eu seria um enfermeiro, eu seria um advogado, eu ia abençoar vidas, irmão. Pastor, não abençoou? Abençoou, mas eu poderia ter ido mais longe, porque eu teria tempo para pensar, eu teria tempo para investir em mim. Eu quero que você se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Pastor, como que eu vou vencer o pecado? Irmãos, a gente vence o pecado pela fé.
Então essa noite, assuma a vitória. Assuma assim, eu quero que você repita comigo: eu sou vitorioso. Coloca a mão na tua cabeça e declara isso: eu sou vitorioso. Eu sou filho de Deus. Repita de novo: eu sou filho de Deus. É isso, amados. Quando o diabo bater, quando os pensamentos bater a porta, fala isso. Bata em retirada no nome de Jesus. Sai para lá, Satanás. Sai para lá, pensamentos contrários. Sabe? Então, amados, que nós possamos nos oferecer a Deus. Esse corpinho lindo que Deus te deu, mesmo às vezes você não gostando, querendo fazer um botox, isso, aquilo. Não tenho nada contra isso. Mas é esse que Deus te deu. Então valorize ele. Sabe? Seja morada do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Pastor, como que nós vamos vencer o pecado? Quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio da presença de Deus. Pastor, como que eu faço isso? Devote a sua vida a Cristo. Sirva a Deus. Sabe, vai limpar a igreja? Está precisando? Venha limpar. Está precisando limpar o banheiro? Venha limpar. Está precisando ficar na porta? Venha limpar. Está precisando ajuda com as crianças? Venha limpar. Quanto mais perto da presença de Deus, mais você vai se encher do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Eu não sei qual o pecado que tem batido a tua porta todos os dias. Não sei qual é a tua luta, qual é esse pecado que fica martelando na tua mente. Se é querer desistir do teu casamento, desistir de perseverar em viver uma vida de santidade. Se é pensar em até sair da igreja, da presença de Deus, começa a declarar ao Senhor. Sabe, começa a dizer aí você: Senhor, me ajude. Senhor, eu não consigo sozinho. Ó Espírito Santo, vem morar em mim. Sabe, me ajude a vencer vencer os meus vícios, os meus desejos carnais. Sabe, me ajude a todas as vezes que o pecado bater minha porta, eu possa dizer não. Eu possa ser santo, buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Senhor Jesus, me ajude a cada dia se parecer contigo. Molda o meu caráter, molda a minha vida, Espírito Santo, para que eu possa ser mais que vencedor, para que eu possa dia após dia dizer: eu venci mais uma. Eu sou do Senhor. Todo pensamento que bater na minha mente, Senhor, me ajude a rebater ele com a tua presença, com a tua palavra. Me ajude a te servir, Senhor Jesus, a cada dia. Me ajude a, como nós cantamos, que nós não somos mais escravos do medo, Senhor, mas nós somos filhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor, sobre a vida da tua igreja, que nós já somos vitoriosos, já vencemos o pecado, que nós já somos mais que vencedores. Como diz essa série, vitória. Eu declaro aqui, Senhor, a vitória sobre a vida de cada irmão, a vitória sobre a vida da tua igreja, a vitória sobre a vida de cada família aqui presente, a vitória de cada pessoa que talvez por alguma luta perdeu de estar aqui essa noite. Nós declaramos, Senhor, no mundo espiritual a vitória, Senhor, no nome glorioso de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo.